no unde koike, no puyanawake, puyanawa vakebu, puyanawa vakebu, no unde koike, no puyanawake, puyanawa vakebu, puyanawa vakebu, no kano panare, pana pana panare, roko vai jaike, jai jai. Ahí viene. Buenos días a todos y bienvenidos al cuarto día de la conferencia. Ha sido una conferencia muy larga, estoy ya perdiendo el... bienvenidos a la Mesa de Cultura y Patrimonio Cultural de la Ayahuasca. Tenemos 4 ponentes hoy. Rosa Giove va a hablar de ayahuasca, patrimonio globalizado. Davison Guzmán hablará del registro de los usos rituales de la ayahuasca como patrimonio cultural brasileño, un proceso y los sentidos y los caminos posibles. Y el profesor Edward McRae va a hablar de cultura, política e identidad religiosa en el Santo Daime. Y Jean Landon va a hablar, perdón, tengo aquí el último, sobre el yagé como patrimonio en el contexto multicultural en la región del Putumayo, en Colombia. Entonces, si os parece, porque vamos un poco retrasados, vamos a empezar directamente. Cada ponente tiene 15 minutos y vamos a hacer todas las charlas y una vez terminados vamos a abrir un espacio de 20 minutos para preguntas y consideraciones que ocurrirán. Ahí hay un micrófono donde la gente se puede acercar. Gracias a todos por venir. Y yo te doy los tiempos. Ya, de acá, de allá, de acá o de allá. Pasan las dos. Ya, voy por allá, voy por allá. Haces una cenita cuando falten 5 minutos. Y te ponemos así. Sí, prefiero tenerlo en la mano. Prefiero tenerlo en la mano. Sí. Ah, ok. ¿Ah? No, está bien acá. Acá está bien. Bueno, muy buenos días. Yo me disculpo primeramente porque voy a hablar en español. No sé hablar portuñol ni portugués. Y lo que quiero compartir ahora es la experiencia que tuvimos en Perú, quizás para aportes, para ver qué cosas se puede hacer en conjunto, ¿no? Quiero exponerles la experiencia que hubo cuando hemos hecho y cuando hemos realizado el dossier, el file, para poder lograr que la ayahuasca sea reconocido por nuestro país como patrimonio cultural, ¿no? Entonces yo quiero empezar mostrando un poco cuál es la resolución directorial. Voy a tratar de hacerlo muy brevemente, pero quiero que vean el texto completo de la resolución directorial para que sepamos de qué estamos hablando exactamente cuando hemos logrado esta declaración, ¿no? Entonces, es una declaración de patrimonio cultural de la nación en el Perú a los conocimientos y a los usos tradicionales, no es a la planta, no es a otras cosas, es a la forma de uso de la ayahuasca, cómo se practica en las comunidades nativas amazónicas. Esto fue realizado hace unos 8 años y parte del hecho de que es el Estado, que es el gobierno, el que tiene la función de proteger el patrimonio cultural, ¿no? Hay una definición ahí de UNESCO de patrimonio cultural que dice básicamente que el patrimonio es aquello que se transmite, son los valores, las formas de hacer, las expresiones que se transmiten en forma oral generalmente, de generación en generación, y que en conjunto ayudan a conservar la identidad cultural de un grupo o de un pueblo, ¿no? Y este patrimonio cultural
es vigente, es activo y tiene una continuidad en el tiempo y en el espacio. Entonces lo que se estudió, lo que se resolvió fue que basándose en que la ayahuasca es una especie vegetal que cuenta con una extraordinaria historia cultural por sus cualidades psicotrópicas y que es un brebaje asociado a la planta conocida como chacruna también. Entonces lo que se está reconociendo ahí es a la bebida ayahuasca, al ritual de ayahuasca, pero reconociendo también su actividad psicotrópica. Eso lo quiero dejarlo claro en cuanto al tenor de esta declaratoria. Que esta planta es conocida en el mundo indígena amazónico como una planta sabia o maestra, que enseña los fundamentos del mundo y sus componentes, que los efectos de su consumo constituyen una entrada al mundo espiritual y a sus secretos, y que en torno a ella se ha estructurado la medicina tradicional amazónica y que compete esto tanto a los agentes tradicionales que para nosotros llamamos curanderos o maestros o médicos vegetalistas. Yo sé que acá en Brasil el término curandero a veces se relaciona con la charlatanería, con el mal uso. Para nosotros en Perú ser curandero es curar, es la persona que cura, es una cuestión solamente de terminología, ¿no? Entonces para nosotros un curandero es una persona que hace el bien, que cura, no es un brujo, ¿no? Y al mismo tiempo también se reconoce su influencia en todo lo que es la reproducción cultural, el arte, la vida finalmente. Entonces se reconoce también que la ayahuasca ha sido bastante estudiada, ¿no? Y que sus usos son distintos a lo que produce un alucinógeno. En ese sentido, ese es un deslinde importante con lo que es la droga. Y que esta diferencia consiste en el ritual que acompaña a su consumo y que lleva diferentes efectos, pero con un margen culturalmente delimitado, con propósitos religiosos, terapéuticos y de afirmación cultural. Para nosotros, el ayahuasca tiene una finalidad básicamente curativa, terapéutica y religiosa en el sentido de religar y de relacionar, de retomar el contacto con el mundo mítico, con el mundo espiritual. Entonces se ha sustentado esto, ¿no? En que las sesiones rituales de ayahuasca constituyen pilares fundamentales para la identidad de los pueblos amazónicos, garantizando la continuidad cultural y que está vinculado directamente a las virtudes terapéuticas de la planta, y que este estudio busca la protección del uso tradicional y del carácter sagrado del ritual de ayahuasca, diferenciándolo de los usos occidentales descontextualizados, consumistas y con propósitos comerciales. Como ustedes pueden ver, el texto de la declaratoria prácticamente apunta a una defensa del uso del ritual de ayahuasca según los métodos tradicionales y considerando que es una planta psicotrópica y que tiene un contexto espiritual relacionado estrechamente. Entonces, de ahí quisiera yo pasar a esta definición muy rápida sobre el patrimonio, ¿no? Que nos trae a todo aquello que es herencia, que al mismo tiempo que es herencia nosotros podemos heredar, ¿no? Es importante tener clara cuál es la noción de patrimonio. No estamos hablando acá de patentes, no estamos hablando acá de pagar, de que alguien va a extraer la sabiduría de los pueblos, sino más bien que el Estado, que es el que está atribuyéndose por ley esta capacidad, va a reconocer que este ritual de ayahuasca es algo en el cual los pueblos indígenas tienen experiencia, son peritos en eso, y que si bien pueden usarlo otras personas, es no a ellos, pero está íntimamente ligados con sus conocimientos este uso de este ritual, ¿no? Para hacer el estudio este estudio que se presentó, tuvimos que ceñirnos a las reglas, a la reglamentación del ministerio y bueno, el camino que siguió este episodio, este hecho, fue que el gobierno regional en mi región está muy comprometido en rescatar los saberes tradicionales y en poder ver, de acuerdo a una ley que se dio en mi país, cómo se retribuye a las poblaciones indígenas por sus conocimientos. Entonces hay una norma de retribución económica para los conocimientos de las poblaciones indígenas y de las comunidades que son utilizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si va un investigador y conoce la fórmula de un té, de una infusión que sirve para algo, ¿no? Para el mal aire, para cualquier enfermedad, y la comercializa, por ley hay un porcentaje, creo que es el 18 o 19%
de las ganancias que van a ser retribuidas a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esa es una ley que se ha dado y que está inmersa dentro de todo un movimiento de rescate de saberes tradicionales que hay en el Perú ahora, liderado por el Ministerio de Interculturalidad y por el Ministerio del Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Entonces, hay normas precisas y lo que se tenía que probar para poder conseguir ese estatuto de la ayahuasca, del ritual de ayahuasca, era primeramente hacer un estudio sobre el origen y los usos milenarios, hacer un análisis situacional y su inclusión de este ritual en la identidad local, en la identidad cultural. El sitio donde yo vivo se llama Tarapoto y pertenece a una región que es San Martín, está en el nororiente del Perú, es ceja de montañas, ¿no? Selva amazónica. Después había que hacer un análisis prospectivo, o sea, proyectarse un poco en el tiempo a ver a dónde llevaría este uso que se está haciendo ahora de la ayahuasca, hacer un análisis local de la situación actual en este sitio de la ayahuasca y, bueno, conclusiones, bibliografía, fichas técnicas, ¿no? Que implican análisis de toxicidad, análisis sobre la salud, porque lo que sí hay que probar es que esta sustancia, este ritual, para poder ser patrimonio cultural, no va a hacer daño, no altera la salud, o sea, tienen que cubrirse todos los aspectos legales que hay alrededor de eso. Entonces ahí partimos un poco del análisis histórico y vimos que los primeros encuentros de la ayahuasca pues con el mundo occidental no era muy armonioso tampoco. Tenemos ahí algunos dibujos, algunos testimonios. El más antiguo que encontré es este del diario de Inés Muñoz, que era esposa de un conquistador español, del 1533, en que nos habla ya de una liana que los nativos llaman soga de muerto y que tiene un extraordinario poder calmante y alucinante y que es utilizado en rituales, ¿no? Y que la mandan como muestra a España porque creen que va a ser muy bien aprovechada por los médicos, por los galenos. Vemos entonces que la ayahuasca llamó muy tempranamente la atención del mundo europeo, ¿no? Y fue reconocida al mismo tiempo que por sus cualidades religiosas o mágicas, por su capacidad de curación. Y este dibujo corresponde a una acuarela de Baltasar Martínez de Compañón, un sacerdote que hizo como 1700 acuarelas, dibujos de todo lo que vio cuando llegó a la selva amazónica. Y curiosamente el nombre que le puso a esta plantita, que nosotros reconocemos como el ayahuasca, es diablo huasca, ¿no? Entonces, bueno, ya ven por dónde empezó a venir el interés. Ese es el territorio del Yajé, que también fue muy importante para poder refrendar el amplio uso y la importancia de la ayahuasca, estructurando las culturas amazónicas, sabiendo que había 72 etnias en esta vertiente occidental de la cuenca amazónica que la utilizaban y que hasta ahora hay 42 nombres diferentes a la misma preparación, con variantes, por supuesto, de acuerdo a las diferentes etnias que la utilizan. Cada pueblo hace su preparación, la utiliza, hace sus rituales en diferente forma. Podemos partir de lo básico, que es solamente la unión de Banisteriopsis capi y de Psicotria o de Yajé, etcétera, etcétera, en otros lugares, o tener hasta 40 y tantos aditamentos según el efecto que cada curandero quiera darle. En cuanto al análisis situacional, lo que vimos es su importancia en la identidad amazónica, la ayahuasca, todos estos factores que estamos poniendo ahí, que ahorita voy a correr un poco porque me gana el tiempo, ¿no? Y vemos que el estado modificado de conciencia está en el fondo de todo aquello que va a influir en nuestra identidad amazónica, de tal modo que ahora hasta hay escuelas de arte amazónicos bajo efectos de ayahuasca y que tienen una producción artística muy importante. La curación, que es un poner orden y utilizando no solamente ayahuasca, sino muchos otros elementos, ¿no? El ayahuasca como un importante elemento de reproducción cultural, ¿no? Y bueno, cuando llegamos al análisis prospectivo, ahí sí nos asustamos porque vimos un poco todo lo que está pasando con nuestro ritual, con nuestra planta en el mundo moderno y que no tiene mucho que ver con el uso ancestral, que tiene que ver con el contacto de este mundo ancestral con el mundo occidental, que como nosotros sabemos tiene una capacidad increíble para poder sacar el alma de nuestras plantas sagradas. Y vimos que el New Age con buena voluntad también está causando estragos, ¿no? Que hay muchos riesgos que vienen no solamente de la globalización, del contacto con este mundo globalizado, grande, tan rápido y en el que todo se consigue y todo se compra, sino también del cuerpo mismo interno de la medicina tradicional y que ha llevado como resultado a enfermedades, a accidentes mortales, pero lo más importante también es detenciones
acusados de narcotráfico debido a la legislación internacional que hay en torno a la ayahuasca. El análisis local nos muestra también un escenario regional donde el conocimiento se pierde, los curanderos mueren, los jóvenes no quieren darse todo el trabajo que conlleva el aprendizaje del manejo del yagé, ¿no? de la ayahuasca, no quieren hacer un camino tan largo y simplemente van a lo fácil, que es invitar ayahuasca, y caracterizarse, aprender los icaros, obviamente, pero eso no es aprender a curar. Antes los curanderos curaban y usaban muchos recursos, muchas plantas, no solamente ayahuasca. La ayahuasca era uno de los elementos, el más importante quizás junto con el tabaco, pero también curaban con otras plantas. Ahorita no, ahorita se ve que hay mucha comercialización, que nuestra selva se está deforestando, eso es una selva parcelada por las mineras y las prospecciones de petróleo y minera, y acá tenemos la deforestación grande, ¿no?, que hay para cultivo de palma aceitera y otras cosas así. Entonces, al mismo tiempo, hay un movimiento también muy fuerte y muy positivo de revalorización de nuestra cultura y de los usos de la medicina tradicional. Entonces, como que se contraponen un poquito, ¿no? Ahí están las ayahuascas que se comercializan con etiqueta ad hoc. Y para eso se hizo esa declaratoria de patrimonio como una forma de defender los saberes y quehaceres amenazados, porque queremos que la ayahuasca no pase a ser una droga más, que no sea conocida después como una diablo huasca o como algo que hace daño, ¿no?, sino como un saber y que tiene una capacidad inmensa, no solamente para las poblaciones indígenas, sino para la humanidad, porque a nivel de la salud mental, a nivel de muchísimos otros temas, nosotros los utilizamos para las adicciones, pero también para autoconocimiento y para cada persona tiene una importancia fundamental. Esta declaratoria de patrimonio pensamos que va a frenar también el comercio, el pase de fronteras indiscriminado y la comercialización, ¿no? Entonces, ante todo esto que he mencionado, básicamente lo que yo auno a esta declaración es esta propuesta, ¿no?, que tenemos que fortalecer nuestros sistemas tradicionales a nivel social y organizacional para poder confrontar a las leyes, a los gobiernos, pero de una forma orgánica, unida, con peso, ¿no? También a nivel económico, luchar, ¿por qué? Porque si el médico puede ganar y ser retribuido en su ejercicio, ¿por qué los curanderos y las personas que utilizan las medicinas tradicionales y que pierden las posibilidades de caza, de pesca, que se está deteriorando su forma de vida, no pueden también ser retribuidos coherentemente, ¿no? Y la investigación es importante para poder aprender a tender nexos entre una sociedad occidental que funciona mucho con la mente y una sociedad tradicional que funciona básicamente con el corazón. Entonces tenemos que tender puentes para podernos comprender y poder encontrar lenguajes inclusivos que nos ayuden a unirnos y a luchar continuamente y no a formar brechas por pequeñas diferencias, ¿no? Entonces tenemos que hacer incidencia política, dar ayahuasca si es posible a todos los políticos, o al menos informarles de qué se trata, ¿no? Porque hay mucha ignorancia y mucho miedo, que es lo que lleva a la penalización y a las prohibiciones. La revisión de leyes que en mi país condenan a la cárcel a los curanderos, a las parteras, porque no han ido a la universidad y si algo les pasa en su ejercicio profesional, tienen que ir presos porque están atentando contra la salud. Esas leyes tienen que ser revisadas, reconociendo que hay no solamente una cultura occidental dominante, sino que la mayor parte, al menos en mi país, somos mestizos, somos indígenas, tenemos una tradición larga y que las primeras curaciones son medicina tradicional. Dentro de todo esto, acá en Taquihuasi estamos impulsando este proyecto de investigación que es para validar lo que nosotros hacemos, no es para extraer el conocimiento de las poblaciones nativas aledañas, sino es como para poner en un lenguaje occidental todo lo que nosotros hacemos en Taquihuasi, porque pensamos que sin este referente que parte también de la academia, que parte también del mundo occidental, es más difícil poder concientizar a aquellos que hacen las leyes. Y entonces eso es, mi ponencia tiende a ver cómo podemos unirnos nosotros para sanar a esta tierra que se enferma, que necesita nuestro apoyo, que necesita la congruencia, que necesita el trabajo hombro a hombro de todos, dejando de lado todos los egos, todos los supuestos, ¿no?, de que yo tengo el conocimiento y los demás no saben nada, sino que de ver que todos desde el punto donde estamos podemos aportar de algún modo para curar no solamente a nuestra medicina tradicional, no solamente para la defensa de la ayahuasca, sino para curar el medio ambiente y para curar nuestro mundo, que nosotros vemos que está sumamente enfermo y sabemos que tampoco hay conocimiento, culturas ni plantas si es que el territorio, el medio ambiente y la paz no se da.
La ayahuasca, en mi experiencia, es una planta de una reconciliación profunda con la vida, con el medio ambiente, con el conocimiento, y entonces no podemos estarnos confrontando por pequeñeces en un movimiento que tiene que tender a ver cómo podemos revisar las leyes, cómo podemos sensibilizar al mundo de arriba, no para que nos compre ayahuasca, no para que vengan a invadirnos con su turismo chamánico a tomar ayahuasca en nuestras poblaciones, sino básicamente para que podamos ser reconocidos, no porque la medicina tradicional necesite ser reconocida, ojo, el reconocimiento viene de los que lo usamos, pero sí para evitar las prohibiciones, para evitar las persecuciones y para que la energía pueda fluir en el mundo y podamos curarnos mutuamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Adelante, ahí está ahí. El siguiente ponente es Davison Gusmão, que es un historiador y superintendente del Instituto Histórico Artístico Nacional, el IFAN, el ACRE, que es el organismo encargado de la instrucción y el seguimiento del proceso de registro del uso ritual de la ayahuasca como patrimonio cultural brasileño, y va a hablar de este proceso en ACRE. Muchas gracias. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui o convite em nome do IFAM, em nome da presidência do Instituto e do diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do IFAM. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que eu corro o risco de sair daqui conhecido como o chato da palestra. Comentava isso há pouco com Mariana Pantoja e Sandra Goulart, porque a minha fala vai parecer bastante institucional, porque vou falar basicamente sobre a política de patrimônio imaterial no Brasil, como funciona, para que vocês tenham um pouco da ideia, e também sobre o processo. Mas espero ser bem sucedido. Vamos direto ao ponto, que a apresentação é um pouco longa e tenho medo de me perder com o tempo. Bom, pronto. Aqui é um pouco do que já abordou a doutora Rosa, né, o que é patrimônio cultural, aquilo que de alguma forma faz a ponte entre o presente e o passado, aquilo que diz da vida, da memória, história e da identidade dos grupos, comunidades, segmentos que constituem uma determinada sociedade, aquilo que se deseja preservar. Essas são algumas das perspectivas com as quais a gente trabalha, né, a política de patrimônio cultural no Brasil. É também um campo específico dentro do campo da cultura, então nem tudo que é cultura é patrimônio, né, exatamente porque o patrimônio ele é o resultado de um processo de seleção, uma definição daquilo que é mais significativo, mais importante e que se deseja preservar e deixar para gerações futuras, né? Essa definição portanto, essa definição de patrimônio cultural é resultado de uma negociação de sentidos, da qual são partícipes aqueles que dentro da política de patrimônio imaterial a gente chama de detentores, né? E aí é importante dizer, né, a gente não tem donos, vamos dizer assim, de patrimônios, a gente tem detentores, né, no sentido de que patrimônio cultural é um bem coletivo, um bem difuso, ele pertence a todos, né, em conjunto com os pesquisadores e técnicos dos órgãos de gestão do patrimônio. Então, essa negociação de sentidos é uma equação que não é fácil de ser muito bem resolvida, né? Ela é uma equação complexa que envolve aí vários agentes, né, nesse processo de negociação. Bom, o que é patrimônio imaterial? Patrimônio imaterial são as expressões, práticas e conhecimentos tradicionais transmitidos de geração para geração, que são especialmente valorizados pelos grupos sociais como referências fundamentais da sua história, memória e identidade. Tem caráter processual e dinâmico e depende da ação humana para existir e se manifestar à percepção. Portanto, diz respeito à vigência de uma tradição no presente, né? Então, tudo aquilo que é objeto da política de patrimônio imaterial no Brasil, obrigatoriamente tem que ter vitalidade social nos dias de hoje, né? Senão não tem
sentido todo o trabalho da política acerca das referências culturais que são patrimonializadas, né? Como marco legal, a gente trabalha, primeiramente, a Constituição, a Carta Magna, né, do país, a Constituição Federal do Brasil, que no artigo 216 promoveu assim, uma ampliação do conceito de patrimônio cultural brasileiro, né, e ele passa a ser constituído dos bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E aí aqui é bom dizer que, na verdade, o texto da Constituição, ele muda, né, ele muda a perspectiva sobre a matriz de atribuição de valor de patrimônio, sobre patrimônios no Brasil, né, porque, pelo menos durante até a década de 70, até o final da década de 70, as políticas de patrimônio cultural no Brasil, elas eram muito focadas no chamado patrimônio material. Então, eram muito focadas nas edificações, naqueles bens que tinham uma certa excepcionalidade arquitetônica, né? Os conceitos de autenticidade. Então, era uma política muito voltada para isso. A partir, obviamente, do próprio desenvolvimento das ciências humanas, né, essa visão veio mudando e se refletiu no texto constitucional promulgado em 88. O Decreto 3551 de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, que constitui o patrimônio cultural brasileiro e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, e a própria Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Unesco de 2003. É importante notar que, em que pese a Constituição em 88 já trabalhasse, já previsse ali o patrimônio imaterial, efetivamente o Brasil só veio passar a ter um instrumento de patrimonialização e de reconhecimento, né, dessa natureza de bens culturais a partir de 2000, depois de um longo processo de discussão iniciado em meados dos anos 90. Né? Estou voltando. O responsável direto pela execução da política federal de patrimônio imaterial é o IPHAN, através do Departamento de Patrimônio Imaterial, e tem também outras instâncias que atuam, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que fica no Rio de Janeiro, e as 27 superintendências estaduais. Cada estado do Brasil, uma das nossas unidades federativas tem uma representação do IPHAN. Né? E o IPHAN sempre trabalha em parceria com as instituições dos detentores, as organizações da sociedade civil, as ONGs, as associações e do governo em todos os níveis. Os objetivos, que seriam os objetivos gerais da política de patrimônio imaterial: valorizar e dar visibilidade à diversidade cultural brasileira, valorizar e conhecer como patrimônio práticas sociais e expressões culturais inseridas na vida cotidiana dos grupos formadores da sociedade brasileira, apoiar e melhorar as condições sociais e materiais que propiciam a existência e continuidade de bens culturais de natureza imaterial. Então, esses objetivos, eles perpassam toda a política de patrimônio, que basicamente é dividida em ações de identificação, de reconhecimento e de apoio e fomento. Princípios gerais. O patrimônio cultural é uma construção social que diz respeito a todos, né? Então, aquilo que é chancelado, que é reconhecido, vamos dizer assim, como patrimônio cultural, ele passa a ser considerado um bem coletivo, né? Por mais que ele tenha uma abrangência muito localizada, ele de alguma forma diz sobre a formação, vamos dizer assim, de uma identidade nacional, né? E pode dizer, mesmo que não diretamente esteja relacionado diretamente a mim enquanto pessoa, ele pode dizer também sobre mim e sobre, enfim, sobre o outro, né? Sobre aquele que executa determinada expressão cultural, aquele que está envolvido ali com o exercício de determinada expressão cultural reconhecida. A participação ativa dos atores sociais que produzem, mantêm e transmitem esse patrimônio nos processos de identificação, reconhecimento e salvaguarda. Esse é um princípio basilar da política de patrimônio imaterial no Brasil, a participação social.
a produção de informação e documentação como ação de salvaguarda em si mesma, quer dizer, o conhecimento como fundamento da salvaguarda, né? A descentralização e a socialização de métodos e instrumentos com vistas à autonomia dos atores sociais e dos processos de preservação que conduzem a articulação da política de salvaguarda com outras políticas, educação, meio ambiente, desenvolvimento econômico e social, por exemplo. Quais são os nossos instrumentos, então, de salvaguarda? Bom, a gente tem instrumentos de identificação, né? A identificação é basicamente a atividade de produção de conhecimento e documentação sobre as referências culturais brasileiras que deem insumo para a formulação de políticas públicas. Hoje, o IPHAN tem como principais instrumentos de identificação, como principais metodologias, os mapeamentos documentais, o Inventário Nacional de Referências Culturais, que é o conhecido como INRC, que foi a metodologia de inventário aplicada ao processo de registro relacionado aos usos rituais da ayahuasca, e o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que é um instrumento mais recente. O próprio registro, que é o instrumento legal de reconhecimento de um bem cultural imaterial como patrimônio cultural do Brasil, é análogo ao tombamento, que é aplicado ao patrimônio material. Então, quando a gente fala em patrimônio material, quando se quer preservar uma edificação, uma obra de arte, né, ou um bem relacionado à etnografia, vamos dizer assim, enfim, um bem palpável, né, a gente utiliza o tombamento. Quando a gente quer reconhecer uma expressão cultural que é dinâmica, né, que é intangível, a gente utiliza o registro, que é o instrumento adequado, né? E as ações de apoio e fomento, que são as ações voltadas para a promoção da continuidade e da sustentabilidade das expressões culturais registradas, né? Aí vamos falar aqui especificamente do registro como um instrumento de reconhecimento. Bom, primeiro, uma coisa que eu sempre gosto de frisar, porque não parece muito óbvia, né? O registro é diferente de registro. Registro com o R maiúsculo aqui, a gente está identificando como o instrumento de reconhecimento como patrimônio imaterial. E por muitas vezes o registro, o instrumento, é confundido com o registro enquanto a ação de documentação, de criação de conhecimento e de informação. Então, isso é muito importante frisar. O registro consiste no reconhecimento e valorização do patrimônio cultural imaterial brasileiro a partir da produção densa de documentação e conhecimento sobre um bem cultural que possibilite ao Estado descrevê-lo e nomeá-lo. Se realiza por meio da inscrição de um bem cultural imaterial em um dos 4 livros de registro: celebrações, lugares, saberes e formas de expressão. A gente vai já ver a descrição de cada um desses livros. E além do decreto 3551, que é o decreto que instituiu o registro, ele segue também a resolução do Conselho Consultivo do Patrimônio Imaterial 01 de 2006, que regulamenta os procedimentos para solicitação de registro. Os livros de registro são o livro de registro dos saberes, que é onde são inscritos os conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. O livro de registro das celebrações, onde são inscritos os rituais, as festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. O livro de registro das formas de expressão, onde serão inscritas as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, e o livro de registro dos lugares, onde são inscritos os mercados, as feiras, os santuários, as praças, os espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. Então, o registro ele é um instrumento que circunscreve os bens culturais a uma dessas categorias. Então, todos aqueles bens imateriais que são considerados patrimônio cultural brasileiro, eles estão circunscritos a uma dessas categorias estabelecidas no Decreto 3551 de 2000. Características do registro: o compromisso do Estado em documentar, reconhecer e apoiar a continuidade do bem cultural de natureza imaterial. Ele é um instrumento declaratório,
quer dizer, ele declara o bem como patrimônio cultural do Brasil, mas ele é também um instrumento acautelatório, ele cria uma obrigação de proteção e salvaguarda para o Estado, né? Então, ele não é apenas um título honorífico, né? Ele cria uma obrigação para o Estado. A partir do momento que o Estado declara aquele bem como um patrimônio cultural brasileiro, o Estado assume a responsabilidade por elaborar ali um conjunto de medidas, junto com a comunidade, junto com as organizações da sociedade civil e as outras instâncias de governo. Isso a gente chama de plano de salvaguarda, mas o Estado cria para si a obrigação, né, de criar medidas de proteção e salvaguarda para esse bem. Bom, o caráter coletivo do pedido de registro e a demonstração de continuidade histórica do bem cultural. O pedido de registro, ele tem que ter um caráter coletivo. Oficialmente, ele pode ser pedido pelos órgãos de cultura ou por organizações da sociedade civil, mas ele tem que ter a anuência da comunidade que é a executora, que, enfim, exerce aquela expressão cultural. O reconhecimento do caráter dinâmico e processual das expressões da cultura. Então, o registro, ele ali deveria estar, entre aspas, uma inscrição provisória, vamos dizer assim, num dos livros, porque a cada 10 anos, e isso o decreto que estabelece a política de patrimônio imaterial prevê, é necessário que aquele bem registrado passe por um processo de revalidação. Então, os bens que há 10 anos atrás passaram por um processo de registro, hoje eles estão em processo de revalidação. É necessário que se faça todo... Jerônimo, eu penso que eu vou precisar de mais uns 3 ou 4 minutos, por favor. Ok, obrigado. Bom, então é preciso que se passe por um processo de revalidação, exatamente para que seja verificadas as condições de vitalidade social daquele bem, né? Pauta-se, entre outros, pelos seguintes critérios: valor referencial para determinado grupo social, no que tange à memória, história e identidade, a continuidade histórica e a transmissão geracional. Bom, aí aqui eu vou entrar, então, falando sobre as etapas do processo de registro e já me remetendo ao próprio processo de registro relacionado aos usos rituais da ayahuasca. Bom, a primeira etapa é a solicitação de registro, né? No caso do processo da ayahuasca, a solicitação foi feita em 2008 e assinada pelo Ciclo Alto Santo, pelo Centro Espírita Casa de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz, pela União do Vegetal, pela Fundação Garibaldi Brasil, que é a Fundação de Cultura da Prefeitura de Rio Branco, e a Fundação Elias Mansur, que é a Fundação Cultural do Estado do Acre. A segunda etapa é a análise preliminar da solicitação de registro, que é feita pelas superintendências do IPHAN, pelo Departamento de Patrimônio Imaterial e pela Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial. Essa Câmara é uma Câmara do Conselho Consultivo do IPHAN, né? O IPHAN faz toda a instrução técnica dos processos e tudo, mas existe um Conselho Consultivo que é quem delibera pelos processos de patrimonialização. Então, em última instância, quem diz se um bem vai ser tombado ou registrado é o Conselho Consultivo, né? No caso do processo da ayahuasca, a pertinência relativa aos usos rituais foi avaliada pelo IPHAN e pela Câmara ainda em 2008. A análise considerou que não havia informações suficientes, né, no material encaminhado junto com a solicitação para uma decisão acerca da pertinência e recomendou a realização do estudo para tal que contemplasse o uso indígena. Bom, a instrução técnica do processo, a terceira etapa, consiste na produção e sistematização de conhecimento e documentação sobre o bem cultural. E aí, como a Câmara recomendou que fosse feito um estudo para obter mais informações, optou-se por se realizar o inventário dos usos rituais da ayahuasca, que foi iniciado em 2012, e até o momento foi realizado apenas o levantamento preliminar desse inventário, que é dividido em 3 fases. Faltam ainda a fase de identificação e documentação. Avaliação final e valoração do bem cultural pelo IPHAN e pelo Conselho Consultivo. No caso desse processo, isso vai se dar depois que for concluída a instrução, né, o processo for devolvido para a Câmara e analisada a pertinência.
Bom, possibilidades e limites do registro, estou quase acabando. A partir da inscrição de um bem cultural em um dos livros, o Estado brasileiro se compromete a realizar a documentação, ampla divulgação e promoção. Então, isso é uma coisa para ser pensada, porque existem, não só no processo relacionado ao uso da ayahuasca, mas em outros processos também, limites quanto a esse processo de documentação, ampla divulgação e promoção. Algumas manifestações culturais, alguns bens culturais e materiais, existem dimensões que estão no âmbito dos segredos, né, ou daquilo que não pode ser revelado por questões rituais, enfim, por questões várias. Então, isso é uma coisa para ser levada em consideração. As ações de apoio e fomento, que são os planos de salvaguarda, elas são orientadas pelo recorte que se dá ao objeto de registro. E isso é importantíssimo nesse processo. De acordo com aquelas categorias, no Brasil não se tem como registrar o uso ritual da ayahuasca ou a própria ayahuasca. Então, no âmbito do sistema cultural que existe em torno do uso ritual da ayahuasca, é necessário que se encontre aí uma referência cultural e que ela, então, seja proposta para ser registrada, né? E a partir dessa proposta é que vai construir as ações de apoio e fomento. Ao longo dos anos, o IPHAN tem atuado com ações de apoio e fomento junto às comunidades detentoras dos bens para, em diálogo, construir diretrizes de práticas que visem a autonomia dos grupos e a sustentabilidade do bem cultural. Então, o IPHAN tem se colocado aí meio como um mediador, né, entre os vários grupos detentores. Bom, os sentidos. Os solicitantes do registro, e aí isso é uma coisa muito intrínseca ao processo, os solicitantes do registro têm como expectativa a patrimonialização dos usos rituais da ayahuasca, circunscritos ao das 3 linhas, né, dos mestres Irineu, Daniel e Gabriel. Já o IPHAN, desde a primeira análise da solicitação, indicou a necessidade de que os povos indígenas fossem também protagonistas nessa negociação de sentidos, né, uma vez que poderia haver o entendimento de que eles estariam sendo expropriados de um conhecimento tradicional que tem força e vitalidade social contemporânea entre os próprios povos indígenas, né. Há também usos tradicionais autônomos que devem ser considerados de alguma forma no processo, quer dizer, não são os usos nem os religiosos, nem os usos indígenas, mas os usos que são feitos por comunidades tradicionais outras, de ribeirinhos, seringueiros, né? Isso é uma questão muito complexa nesse processo. Não é possível o registro dos usos rituais da ayahuasca, como eu falei, é necessário que dentro do sistema cultural relacionado a esses usos sejam indicadas uma ou mais referências culturais representativas desse universo para a sugestão de registro. Os encaminhamentos. O que se pensa daqui para frente do ponto de vista institucional com relação a esse processo? Bom, primeiro a apresentação pública dos resultados do levantamento preliminar no âmbito do inventário que foi iniciado em 2012. Depois, a realização de um trabalho de esclarecimento acerca do processo de registro junto aos povos indígenas, né? E somente após esse esclarecimento, o nosso entendimento é de que somente após esse esclarecimento é que o inventário poderá ser retomado, né? E, ao fim do inventário, pretende-se ter aí a indicação de um bem, pode ser mais de um bem, inclusive, para o registro, né? Bom, tendo em vista que não se pode registrar aí o uso ritual da ayahuasca, nem a própria ayahuasca, existe aí um caminho no sentido de registro possível, a gente não tem ainda essa resposta, vamos dizer assim, definida, né? Afinal de contas, o processo de pesquisa ainda está em andamento, né? Mas isso é uma questão. Se o que é tão importante, tanto para as comunidades religiosas, quanto para as comunidades indígenas, para aquelas que fazem o uso autônomo, é o próprio chá. Uma referência cultural aí, interessante, e para a gente pensar as possibilidades de registro, não seria o feitio, né? O feitio do chá, né? Uma série de conhecimentos tradicionais, de saberes tradicionais relacionados a um processo de elaboração. E corpos de conhecimento diferentes da ayahuasca. E aí eu digo isso, vamos um pouquinho também assim pensar que nós, urbanos, também podemos ter um potencial
de estabelecer uma relação respeitosa e de aprendizagem com essas substâncias que tem a ver com a nossa cultura, né? Mas, bom, continuando. O pedido de apresentação, né, a apresentação do pedido do registro da ayahuasca foi feito ao ministro da Cultura, Gilberto Gil, em 2008, e mais alguns meses depois foi rejeitado, por não apresentar elementos suficientes para a identificação do objeto de registro. No caso, caberia uma investigação dos usos rituais da ayahuasca e seu papel na constituição de referências culturais para os grupos sociais envolvidos. Propôs-se a realização de um inventário amplo acerca dos rituais em que se fez o uso da ayahuasca, a partir da sua origem indígena até os dias atuais, né? Em 2011, foi aberto um edital para a realização desse inventário. Bom, o ganhador foi uma imprensa local. Um dos aspectos enfatizados foi a necessidade de se contemplar mais profundamente as variedades e distinções relativas às referências culturais dos usos da ayahuasca no Brasil. Bom, era necessário, assim, pensar mais nas práticas e menos nas disputas religiosas. Então, o que se pretende com esse registro? É adequado às exigências do IFAM? O IFAM concebe, como a gente viu, concebe bens culturais como manifestações oriundas de processos culturais de construção de sociabilidade, de formas de sobrevivências, de apropriação de recursos naturais, de relacionamentos com o meio ambiente. O IFAM, ele vê muito a questão de cultura como uma coisa dinâmica, por isso propõe registro e não tombamento, não é? A noção de autenticidade também fica substituída por ideias de continuidade histórica. A noção de IFAM enfatiza, assim, a natureza dinâmica, sua importância em nível nacional também, e o reconhecimento da contribuição de diferentes grupos como expressão de sua identidade cultural e social. Na conceituação de como deveria ser o relatório, ficou clara a preocupação com a natureza psicoativa da bebida. A gente, essa questão, assim, de se é droga ou não é droga, né, é uma coisa que está aí sempre. Então, que eu saiba, quando se faz, assim, o tombamento, o registro do acarajé, eu não sei se alguém mandou fazer um estudo para ver se a acarajé fazia bem ou fazia mal para a saúde. Mas, no caso da ayahuasca, eu, inclusive, fiquei encarregado de fazer um apanhado aí sobre posicionamentos médicos a respeito da inocuidade ou não da ayahuasca, né? Então, aí mostra que já havia essa preocupação com a questão da saúde. E a negação do pedido original deu a entender que os solicitantes pareciam confundir o produto ayahuasca com seus modos rituais de utilização. Mais uma vez, o aspecto material e psicoativo da ayahuasca torna-se central para todos, religiosos, órgãos responsáveis pelas políticas de patrimônio e pesquisadores, obscurecendo a percepção de que o estatuto ontológico das coisas depende de suas relações com um contexto específico, segundo a pesquisadora Santos. O posicionamento do IFAM reflete um conceito abrangente de bem imaterial que busca sua abrangência nacional, sem se restringir às características da conjuntura nacional. Como eu já estou passando muito tempo, muito rapidamente, o que eu queria trazer é que a gente tem que encarar essa questão que, assim, toda a ayahuasca, ela continua sendo vista com suspeita. Eu comecei falando sobre esses grupos conservadores que chegaram de uma forma muito forte no poder no Brasil atualmente, para lembrar que entre esses grupos estão pessoas, assim, que têm uma longa história de criticar
a forma como se está usando a ayahuasca, de criticar a regulamentação, que não seja proibido. Tem gente que quer realmente introduzir uma agenda bastante repressora nessa questão de drogas em geral, e aí, infelizmente, está incluído a ayahuasca, por mais que a gente diga que não seja droga. Então, a minha mensagem final é: por favor, vamos deixar de lado as brigas, vamos assim ver que estamos todos no mesmo barco juntos e que é necessário a gente não ficar achando que é um corpo de conhecimento que exclui todos os outros, mas todos nós vamos ter que conviver juntos, né? E então, nós tomamos essa bebida para nosso desenvolvimento espiritual, espero que ela nos ajude também a ser tolerantes uns com os outros. Obrigado. Muchas gracias, Constanza, si puedes. La próxima presentación es de Jean Landon. Es una antropóloga que fue hasta hace 2 años, profesora en la Universidad Federal de Santa Catalina. Tiene una historia muy larga de relación con América Latina, ha publicado 6 libros, más de 150 artículos alrededor de los temas del chamanismo, el ritual, la narrativa, la salud indígena y una larguísima y pionera historia de estudios de la ayahuasca, particularmente entre los Siona. Muchas gracias. Bom dia, eu gostaria agradecer o convite de participar neste evento tão rico, tão interessante. Eu lembro que em 1992, a primeira vez que eu vim para Rio Branco foi um evento sobre ayahuasca. E é interessante ver como as coisas têm mudado muito nos últimos 25 anos. Eu vou trocar tema, no sentido estamos trocando região e estamos trocando a discussão mais legal sobre patrimônios com um estudo de caso que eu vou acompanhando 50 anos, ou quase 50 anos, com os indígenas Siona que moram no sul da Colômbia. Eu vou ver se eu vou um pouco atrás. Ups, estou indo para em frente. Eu queria só falar que o sistema que eu vou discutir é uma região do Putumayo, que também vai para o Rio Agurico, no Equador, e um pouco para o Caquetá, que também é um sistema de complexo de ayahuasca multiétnica entre os indígenas e que, de facto, se caracteriza muito diferente ao que estamos vendo aqui no Brasil e o que está sendo observado também para o Peru. É um sistema xamânico que existe antes do tempo da chegada dos espanhóis, em que os grupos diferentes formaram uma rede de trocar conhecimentos xamânicos. Eu botei esta para tempo para eu não falar demais, então vai me ajudar bastante. Mas a troca de conhecimento xamânico é representado para a experiência que tem quando toma yahé com um xamã particular de um grupo particular. E eles associam seu yahé, as misturas de yahé que eles fazem, a própria planta, a pinta, o que será os desenhos, as visões que um xamã pode mostrar, e a ideia de uma pessoa que quer ser aprendiz, que é um trabalho que nunca termina, é que ele, depois que ele treina com alguém de seu grupo, que conhece as canções de seu grupo, começa a viajar para outros grupos, para conhecer suas pintas, para aumentar seu conhecimento. Então, esse sistema do Putumayo funcionava, e com a chegada bom, nós pensamos que foi até as montanhas andinas. Com a chegada dos espanhóis, inicia outra rede,
que é de curanderismo popular, que vai do Putumayo, sobe via os indígenas do Vale de Sibundoy, aí passa pelas cidades em Colômbia, que é rede que existia até quando eu cheguei em 1970. Então, eu vou para os Sion do Putumayo, que eram conhecidos como maestros, como especialistas, e quando eu chego, é uma situação que eles chamam xamanismo sem xamãs, ou quer dizer, a população compartilhando a cosmologia, compartilhando o desejo de ter um cacique curaca, um xamã líder, mas com a morte nos anos 60 dos últimos 5 caciques curacas, não tem mais xamãs Siona que assumam liderar o ritual. O ritual é para a comunidade, não é limitado à cura, é muito diferente do sistema de curanderismo, porque troca da questão da caça, troca da questão da pesca, da mudança dos tempos. Então, o sistema é um sistema muito mais amplo e os xamãs têm especialidades diferentes. Alguns são melhores com cura, outros com caça, outros com... Então, eu chego numa época em que, de fato, parece que a maior parte dos jovens não tem nenhum interesse na continuidade, mas ao mesmo tempo um certo choro, lamento pelos velhos, eu trabalhando com a questão das narrativas xamânicas, que escuto o tempo inteiro. A língua também está sendo esquecida. Houve ainda em 70 exemplos da arte xamânica e a razão dessas visões, como eu vou trabalhar com a questão das transformações, que bate bem com a ideia do Eduardo, que tradição transforma, queria vocês verem um pouco, porque eu vou explorar um pouco essas transformações nas expressões xamânicas, através desse processo histórico, em uma época que só tem lembrança via narrativas, via arte. Agora eu vou um pouco mais rápido. E que parece que a população em geral, pessoas da minha geração, não tinha muito interesse na continuidade, mas ainda uma certa necessidade. Dois eventos me surpreenderam entre 1997 e 70 e 74, foi quando Pacheco, um jovem, mais jovem que eu, que tinha o único mais educado, que tinha até secundário, me chama para tirar foto com seus avós. Foi a primeira vez que eu vi um Siona vestido em Cusma, o vestido tradicional. E ele vestiu em Cusma para basicamente ter uma lembrança do respeito que eles tinham de seus avós. Eu, de fato, não percebi muito bem, eu tirei as fotos, devolvi as fotos, como eu era fotógrafo da comunidade, mas não pensei muito nisso. Segundo evento que aconteceu, foi ainda mais interessante, foi durante um mutirão que nós estivemos bebendo caiçuma depois de limpar o quintal da escola, e o Pátio, que era o então governador, como não tinha mais cacique curaca, então eles tinham esses governadores em posição do Estado elegido pela comunidade, e ele foi uma pessoa que nunca não falava comigo, com ninguém, com espanhol, foi uma pessoa que parecia muito mais interessado em relações econômicas com os brancos, os não indígenas, que a questão do xamanismo, mas ele começou a dar um discurso em espanhol, não em Siona, que eles precisavam manter o idioma, que eles precisavam manter seus conhecimentos, que eles precisavam manter suas maneiras de ser, que são grupos, de fato, que dão muita atenção nesta questão. E depois ele chorou. Eu tampouco não sabia exatamente como entender isto, um líder falando em espanhol com o grupo dizendo que tem que manter o idioma. Em 80,
Eu volto para o Ciona e o Pacheco me apresenta uma pintura. Eu não tenho mais a pintura original, mas é bem parecido. Ele foi solicitado pelo missionário fazer uma bandeira que ia representar seu grupo. E aí ele falou, pensei, e o que ele fez era uma assemblagem de símbolos que representam todo o complexo xamânico do Ciona, com a ideia que o que nos representa a nossa cultura é o xamanismo. E eu acho, claro que não chamava xamanismo, porque os índios naquela época não sabiam esse nome, mas ao mesmo tempo, o interessante, estamos falando antes de discussões de patrimônio, antes das mudanças da legislação dos estados, antes que os indígenas foram reconhecidos como cidadãos. Eu acho o que eu estou tentando, num sentido, mostrar de como os próprios Ciona associavam suas práticas xamânicas com a ayahuasca, ou yahé, como chamam em Colômbia, com sua própria cultura, como o centro de sua cultura. Bom, agora isso não funciona mais. Bom, é uma pena. Mas o que passa, então, nos anos 80 e 90, é que vem a violência à região do Putumayo. E esta violência é marcada por narcotraficantes, guerrilhas, paramilitares e os militares. E, eventualmente, os petroleiros que querem também entrar e perfurar as terras. Há uma violência bastante marcada. Não tem maneira de alguém ver se esta... Porque realmente, se pode ver se esta vai em frente. Bom, eu vou continuar e depois, rapidamente, talvez podemos passar. É uma violência que cada família de Ciona perde em algum membro por a questão do desaparecimento e tem membros que saem da comunidade e vão para a cidade. Agora, outro fator acontecendo nessa época é a nova Constituição de Colômbia, em que os indígenas começam, agora precisamos passar bem por em frente, em que os indígenas, agora funciona? Tá. Eu que estou estragando esta coisa. Ok. O que tu tens é a nova Constituição, em inglês, desculpe, não fiz a tradução, em que a própria Constituição colombiana vai valorizar o conhecimento indígena, vai valorizar sua ligação com seus territórios no sentido de guardiões da preservação do ambiente. E outra questão que eu acho importante na legislação e vários projetos, programas da Colômbia, é o reconhecimento de autoridades tradicionais, em que os xamãs encaixam. Então, houve uma expansão de população, houve a criação de mais terras indígenas ou resguardos, houve mais criação de mais cabildos, que são as formas de governo dos povos indígenas no Brasil. Houve a formação de uma associação indígena pan-Ciona, a CIPS, Associação de los Cabildos del Pueblo Ciona, que tem como tarefa manter, desenvolver as práticas culturais, resgatar o idioma, implementar projetos de etnoeducação. E, finalmente, outra tendência acontecendo nessa época é a nova era, no sentido profissionais urbanos procurando xamãs da selva. Então, o que nós temos, de fato, é uma revitalização das práticas xamânicas Ciona. E o Pacho, aqui tem Pacho de novo, é uma figura-chave nesta revitalização. Ele foi a pessoa que liderou, não só entre a comunidade, mas também entre as pessoas procurando, as pessoas não indígenas procurando. Ele fez parte também de UMIAC, uma organização não governamental que estimulou a união de médicos jarriceiros no Putumayo
que fizeram uma declaração sobre o uso adequado, estamos agora falando em 98, o uso adequado da IARREI e condenando comercialização. Aqui temos realmente exemplos da revitalização estética dos próprios amigos meus que já são chamães. O mais interessante desse movimento do Siona é que eles voltaram a juntar o papel político com o papel ritual na própria maneira que eles autogovernam. Então, o IARREI mudou bastante os rituais, mas, ao mesmo tempo, quando a comunidade tem que tomar uma decisão, eles conduzem rituais da IARREI, não mais para caça, porque o ambiente está totalmente destruído, mas tomar decisões políticas que afetam a comunidade. Então, o que nós temos é uma continuidade da tradição Siona e com algumas mudanças. E essas mudanças talvez tenham mais a ver com a questão dos indivíduos que fazem contato com a população não indígena, também com esta rede de curanderismo. Hoje em dia, eles se apresentam publicamente em eventos que podemos dizer que é tipo nova era, e conduzem seus ritos de IARREI. É interessante, então, para a coletividade, eles formam um grupo de autoridades, mas, ao mesmo tempo, os pajés, os xamães taitas, agora chamam, não mais curaca, ganham sua própria sobrevivência através da questão de conduzir rituais de IARREI. Eu não sei se vamos chamar esse comercialismo, mas uma coisa super realística em uma população que não tem mais os métodos velhos de subsistência. Vamos ver. Não. E aqui eu queria mostrar um pouco, porque o ritual mudou. O ritual, a língua do ritual já tem poucos dos atuais taitas que cantam em língua Siona, que conhecem a tradição Siona. A arte, os motivos que os Siona achavam que era deles, por suas experiências, desapareceram. E o que tem hoje, como tu pode ver, este artesanato que eles fazem, que reflete basicamente o que você encontra em quase qualquer encontro dos indígenas que estão produzindo o seu artesanato. Ainda o patrimônio, porque, num sentido, os indígenas são atores, agentes de seu próprio destino, de uma maneira, identificando o seu xamanismo com seu patrimônio, hoje em dia, que a palavra cultura e patrimônio eles usam. Ao mesmo tempo, os indígenas são patrimônio da região. Aqui temos um folder de turismo, aqui temos um quadro num banco, no meio de Porto Assis, em celebração de 100 anos de Porto Assis, que vai honrar o pátio como o grande líder xamânica da região. Eu acho que nesse jogo acaba com as imagens. Então, só para fechar, eu estou tentando explorar um pouco as transformações que acontecem na tradição Siona de usar IARREI, mas ao mesmo tempo demonstrar que há continuidades. O Siona tem uma ideia muito forte do que é deles, o que caracteriza seu uso de IARREI, de ayahuasca, eu penso que isso ajuda-nos um pouco a pensar a própria complexidade de pensar como vai patrimonializar um sistema que é dinâmico, mas ao mesmo tempo tem continuidades. Muchísimas gracias a todos. Tenemos 20 minutos para preguntas. El micrófono está allí. Los que quieran, por favor, se pueden ir acercando al micrófono y haremos turnos.
Hola, buenos días. Voy a hablar en español. Tengo dos preguntas, básicamente. Concordando absolutamente con la idea y la iniciativa de la cuestión de la patrimonialización del uso de... ¿Aló? Digo, concuerdo totalmente con la iniciativa de la patrimonialización. Creo que es importante, teniendo en cuenta que es necesario en este momento la cuestión antiprohibicionista que mencionaba Edward. Creo que es fundamental, digamos, meterle la ficha, como dicen en Colombia, al asunto de la imagen y a lograr la no demonización de este tipo de plantas. Pero tengo dos preguntas que hacer, una para Rosa y otra para los otros dos ponentes que hablaron acerca del patrimonio. Para Rosa, Por favor. ¿no entiendes? Não se ouve nada. Eu não entendi nada. Eu acho que é por causa da... Aló, ahí oyes, ¿está bien? ¿Mejor? Bueno, decía que estoy muy de acuerdo con tu iniciativa de lo de patrimonialización. Ok. Dos preguntas, una para Rosa y las otras dos para Edward y para Davidson. La primera tiene que ver con, una vez hecha la cuestión de la patrimonialización de la ayahuasca en Perú, ¿sí?, ya conseguido, digamos, el reto estaría, y lo digo yo porque en el caso colombiano ha sido una problemática con la que nos hemos topado recurrentemente cuando hay patrimonializaciones, y tiene que ver con que el uso después de la patrimonialización, digamos, también se pone en tensión de alguna forma. Y parte de las discusiones que se dan en este momento alrededor de esas formas patrimonializadas ya de uso tienen que ver con los debates alrededor de la propiedad intelectual y los derechos colectivos y toda esta área, digamos, de trabajo que creo que es importante. Como, no sé, quisiera saber un poco qué tipo de reflexiones tienen ustedes alrededor de ese tema. Y la segunda pregunta tiene que ver también con qué tanto hemos reflexionado acerca de las implicaciones que tiene la política de patrimonialización concretamente dentro de un Estado, ¿cierto? Es decir, más allá de las buenas intenciones del reconocimiento, ¿cierto?, la política de patrimonialización, efectivamente, lo primero a lo que va dirigido es que aquí haya financiación por parte del Estado para que ese reconocimiento sea posible. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso, digamos, en el caso de Brasil, y cómo ustedes están viendo las posibilidades de pensarse el lugar de esos recursos públicos en un contexto como el que está viviendo, ¿no? Esas dos. Bom dia. Eu também sou da Bahia, como Macrei, mas não vou falar aqui do acarajé, esse adorável bolinho baiano, nem também vou falar da cannabis, apesar de alguns, ou talvez muitos, baianos apreciá-la. Vou falar de ayahuasca e do processo de patrimonialização que iniciou-se quando, em julho de 2008, foi feita a solicitação ao Ministério da Cultura em um ritual que nós estávamos aqui presente naquela oportunidade. De lá para cá, já estamos no 9º ano, 9 anos de espera. E penso que não existe nenhum outro pedido de registro de patrimônio imaterial tão longo na fila de espera do IPHAN. Qual o problema? Qual o motivo disso? Bem, será que o problema surgiu no nascedouro? Será que o pedido inicial de registro não foi excludente, como alguns falaram aqui, porque não contemplou originários e ecléticos? Outras limitações e dificuldades também aconteceram e ocorrem, e pela exposição do Davidson, o que foi realizado até aqui em termos de inventário é apenas preliminar. O que fazer daqui para frente? Vendo a 2ª Conferência Mundial da Ayahuasca como um marco histórico que estamos tendo a felicidade de viver essa semana feliz aqui no meu querido planeta Acre. Será que não é o momento de repensar a estratégia de patrimonializar a ayahuasca, seguindo os trâmites que se
tem seguido em relação a outros bens culturais e materiais brasileiros, onde, com o consentimento das comunidades, grupos de pesquisas, geralmente relacionados, ligados a linhas de pesquisas de universidades, né, aí, através de um processo interinstitucional que envolve, além de todos que aqui já foram falados, originais, tradicionais e ecléticos, e também as fundações culturais do Acre, envolvendo também a UFAC, que está participando em peso agora aqui o Departamento de Humanidades nessa conferência, e também outras instituições de cunho da fármaco, né, como a Universidade de São Paulo e outras mais. Então, a minha reflexão é que não é necessário repensar a estratégia de como, daqui para frente, continuar a encaminhar o pedido de registro da ayahuasca como bem da cultura imaterial brasileira. Meu nome é João Tadeu, eu estou querendo fazer uma pergunta que acredito que o Davidson e o Edward poderão esclarecer. Porque na apresentação do Davidson, ele, ao final, falando de referências culturais para dar seguimento ao processo, ele me pareceu que é uma ideia sua de que uma das referências seria o feitio, o preparo do chá, não é? E a gente sabe que tem os 4 tipos de registros, 4 livros, né, em que você tem, por exemplo, narrativas em lugares, né, como, por exemplo, igrejas, praças. Eu pergunto, no caso da ayahuasca, como é que você vê o fato de que uma referência cultural poderá ser o preparo do chá? Mas, por exemplo, você tem a arquitetura dos templos, você tem um conjunto enorme de músicas, né? Você tem os cânticos ritualísticos. Eu quero saber se isso é possível de ser contemplado nesse processo e como poderá ser feito em função de que você tem 4, né, formas de registrar isso. A gente sabe que, por exemplo, hinos do Daime já são publicados, né? No caso da União Vegetal, isso não é possível, do que eu conheço, em relação às chamadas, mas existe arquitetura, existe um conjunto enorme de músicas, etc. Eu gostaria de um esclarecimento sobre isso. Sobre a patrimonialização imaterial, eu vejo que enquanto insistimos na ayahuasca como ponto central de patrimonialização, nós falhamos em perceber qual é o processo cultural. E eu me pergunto se esse processo não é a busca pela evolução espiritual e iluminação da consciência, que pode ser mensurado por escalas Likert através de acesso à intenção do indivíduo, de melhora na acuração moral dele, na busca de melhora de pensamentos, na busca de melhores sentimentos e emoções, a intenção de maior respeito a si mesmo, ao próximo e ao mundo. Será que isso não pode ser melhor mensurado para caracterizar a prática, que se pode buscar de outras maneiras, mas aqui nós ayahuasqueiros nos caracterizamos por fazer essa busca, até por métodos ascéticos, muitas vezes, através da ayahuasca, que é o que caracteriza o uso exclusivo de uso nessa busca de iluminação. Certo. O Edward fala que as culturas, as tradições, elas mudam. E é natural que elas mudam, porque as culturas ela é um feito humano, né? Então, os homens que elaboram a cultura por si só não existe sem o fazer humano. Então, é natural que, ao longo do tempo, as tradições venham ser alteradas, se assim os homens daquela sociedade decidirem que é melhor que ela mude, que ela se altere. Um exemplo disso é o uso da ayahuasca, que eram usados pelas populações indígenas, né, há milênios, e de forma diferente também nas culturas indígenas, né? E depois nós temos a apreensão dessa cultura pelos brancos, né, que não foi usurpado, né? Eles receberam, assim como os indígenas um dia receberam do Criador, nós acreditamos nisso, que eles receberam do Criador esse conhecimento, né, para fazer a ayahuasca,
principalmente porque são plantas que nasciam em lugares diferentes, como que elas se encontraram, né? Como que os indígenas tiveram a capacidade de juntar duas plantas, né, que viviam em espaços tão diferentes. Então, os brancos não usurparam. Eu digo pessoalmente, para as pessoas que eu conheço, que eu acho que os mestres deveriam ser bem reconhecidos pelas populações indígenas, porque, para mim, eles foram depositários desse tesouro. Porque, em período em que os indígenas foram perseguidos, massacrados, muitos deles proibidos de usarem as suas plantas, usarem o daime, né, e outras tribos que passaram a ser evangelizadas, onde praticamente era proibido, esses mestres receberam esse tesouro, guardaram como quem diz, tem alguém me perseguindo, Rosana, guarda, por favor, essa joia, porque tem um ladrão, alguém atrás de mim que quer me roubar, me matar, guarda, por favor, para minha descendência. Pois bem, eu guardo. Para mim, os mestres foram esses homens, que no período em que a ayahuasca estava ameaçada de desaparecer, eles guardaram esse tesouro. Então, eles não usurparam esse tesouro, eles guardaram, e é certo que hoje as próprias populações indígenas estão buscando, estão retornando, buscando a sua identidade, para novamente reutilizarem, reaprenderem a usar a ayahuasca. E muitos estão buscando os brancos, convivendo com os brancos, em centros da União do Vegetal, né? A gente sabe muito bem disso. Então, eu quero só esclarecer aqui que o pedido da ayahuasca pelas populações tradicionais, e assim elas se consideram, por quê? Porque assim como as comunidades mudam a sua cultura quando bem lhe interessa, elas também não mudam quando não lhe interessam. Então, algumas práticas tradicionais, algumas culturas que são consideradas conservadoras, né? Mas é uma opção daquela comunidade não querer mudar. É uma opção nossa, é uma opção da Casa de Mestre Daniel, querer seguir a obra do mestre como ele deixou. É uma opção da Casa da Madrinha Peregrina, querer seguir daquela forma conservadora, tradicional, como dizem, é uma opção daquela comunidade. E a opção de outros centros, para concluir, mudarem as suas práticas, reaprenderem também com o mestre Irineu, pegar do mestre Irineu aquilo que ele recebeu, saírem das suas casas, da sua casa, sair da casa do mestre Irineu, levar a obra que ele recebeu e fazer o que bem quiserem, formarem outras culturas, é uma opção. É certo que na Europa não vai ser igual a gente, porque é um povo diferente, tem outra prática, tem outro conhecimento, tem outra tradição. Agora, que respeitem as casas que querem manter aquilo que os mestres deixaram como obra. E foi exatamente isso que as comunidades pediram. Retificaram depois, corrigimos depois. Nós queremos que seja reconhecido as obras dos mestres, as obras das casas que eles formaram. Quem pediu pelo mestre Daniel foi a casa que ele formou, que eu mostrei aqui. Quem pediu pelo mestre Irineu foi a casa dele, que ele formou, que ele ergueu, que ele construiu com a irmandade dele, que ele bateu tijolo. Foram eles que pediram. Quem pediu pelo mestre Gabriel foi a casa dele, foi a viúva dele, que ajudou ele a construir, a formar e implantar essa doutrina, que ele não usurpou de ninguém, mas que ele recebeu de Deus e do Criador, para assim fazer o bem, como tem feito por toda a humanidade. Então, eu quero esclarecer isso, que também ninguém proibiu dos ceflures usar daime, porque ninguém tem direito a fazer isso com ninguém. O daime, a ayahuasca, é de Deus. É uma planta de Deus. Ele dá para quem ele quer. A gente acha até que só toma ayahuasca quem tem merecimento de tomar. Tem que ter merecimento para tomar ayahuasca, porque tem que saber muito bem o que está fazendo com ela. Então, eu quero dizer isso, que nós não proibimos ceflures, nem ninguém, que nós não abandonamos, como já foi dito em outra palestra, que um certo dia o Alto Santo abandonou os ceflures e foi se aliar com a Barquinha e se aliar com a União do Vegetal. Eu mostrei aqui que a Barquinha, que chama, é o Centro Espírita Casa de Jesus Fonte Luz. Eu mostrei aqui que, no princípio, desde o princípio, o mestre Daniel estava com o mestre Irineu, desde o princípio. Nunca abandonou ninguém, porque ninguém precisa disso. Nós temos as nossas casas que foram recebidas de Deus.
Nós não usurpamos obra de ninguém. Eu quero dar parabéns à apresentação de todos, Davidson, Edward, queridos amigos que têm acompanhado o trabalho, muito legal, especialmente suas palavras finais, mas também das meninas, como você viu a fala da Rosana, há uma reorientação daqueles centros que pediram o registro da ayahuasca no sentido do reconhecimento da obra dos mestres, que é o que a eles interessa, e quando eu vejo você mostrar o caso do Pátio Piaguajé, fico com uma ponta de inveja que aqui no Brasil isso não é possível. Não seria possível mediante o regramento colocado para o patrimônio material brasileiro, mas são especificidades de cada país, enfim, não estou falando que é certo nem errado. Só quero fazer um esclarecimento. Me parece que nessa conferência, mais do que nunca, temos que ser muito cuidadosos e esclarecedores com os termos que usamos. Para isso, vou dar um exemplo que o Davidson pode depois corroborar. Ele colocou na apresentação dele que o pedido de registro da ayahuasca foi circunscrito às 3 religiões tradicionalistas daqui do Acre e mais as 2 fundações culturais. Quando aparece circunscrito, quer dizer delimitado, o que não significa que intencionalmente ou originalmente há uma ação de exclusão de quem quer que seja que não estivesse assinando aquele pedido. Foi circunscrito, delimitado. Porque, veja, eu não posso falar em nome de ninguém. Eu estava lá na reunião quando foi decidida isso, eu estava lá junto com... Fui eu que li a carta, o pedido de registro para o ministro Gilberto Gil, numa visita que ele fez ao Alto Santo, então não estava descontextualizado, e seria muito estranho se essas 3 entidades religiosas, com as fundações culturais do Estado, com as quais eles já vinham fazendo uma série de trabalhos, esse processo de patrimonialização aqui no Acre é longo e continuado, a gente tem um fórum aberto de debate onde todos podem participar, de todo e qualquer centro, de todo e qualquer povo indígena originário, que é a Câmara Temática da Ayahuasca, cuja coordenadora é Eunides, que está aqui. Essa Câmara se reúne mensalmente e faz esse processo de discussão e de consolidação dessas ações junto aos poderes públicos, de forma permanente e continuada. Então, não são ações pontuais, isoladas, e não se circunscreve apenas ao registro do patrimônio. Então, essas 3 entidades religiosas, mais as 2 fundações culturais, não poderiam, no pedido de registro, ter falado em nome dos povos originários que não foram consultados na elaboração da carta de pedido de registro. Não poderia ter falado em nome de outros centros, quaisquer que sejam, de quaisquer orientações religiosas, que não estavam sendo consultados ou assinaram a carta. Então, por isso que eu peço que a gente, no geral, não nessa mesa especificamente, mas na conferência como um todo, que a gente seja bastante cuidadoso e bastante esclarecedor no uso dos termos que a gente coloca e nas intenções que estão por trás do uso desses termos, para que a gente possa, sim, criar as condições, como disse o Edward, e parabenizo o Edward por isso, entrar num clima de entendimento e de construção de consenso. Não temos que ter medo de conflitos e de discordâncias. Felizmente, somos diferentes e pensamos diferente. O que não é impedimento para a construção de consenso, nunca foi e nunca será. Então, meus parabéns a todos, eu só queria fazer esse esclarecimento. Bom, eu gostaria de dar um bom dia, eu já me apresentei, né? Sou Júlia Yawanawá. É só uma questão de esclarecimento. Eu ouvindo os debates, as falas, a gente não está aqui para brigar, a gente reconhece como povos indígenas que há um reconhecimento desses mestres que são do bem. Eu acredito que todo conhecimento que é espiritual, ele é para o bem. Por que tudo isso está acontecendo? Por que já tem uma sala ali com outros indígenas se reunindo, fazendo o documento? É porque
não houve a humildade de sermos convidados para discutirmos e entrarmos no mesmo entendimento de se é para reconhecer, é para o bem dos povos indígenas, é para o bem das igrejas que façamos isso. Mas que façamos com humildade, com reconhecimento de que nós também fazemos parte. Eu discordo de uma pessoa que estava aqui dizendo que a gente deve isso às igrejas, não. O conhecimento sempre teve nas nossas casas. Foi bom que todo mundo, se não fosse pelo mestre Irineu ou tantos outros, todo mundo não teria estar tendo uma conferência tão grande para tratar de um assunto espiritualidade. Então, não adianta vir falar em nome de Irineu, Daniel ou Gabriel, ou tampouco dos pajés, se nós não temos essa humildade. A espiritualidade, ela se baseia numa única palavra, humildade. Então, nós povos indígenas, nós não estamos discordando, nós não estamos dizendo que o mestre Irineu está errado, que fulano está errado, mas vamos entrar no diálogo, na conversa, porque nós queremos participar dessa construção. Muchísimas gracias a todos por todas las preguntas. Creo que estamos todos de acuerdo que están saliendo una serie de temas y se están aclarando una serie de asuntos que son muy importantes para todos, que este diálogo que está ocurriendo aquí es muy positivo. Esta sesión se acababa a las 11, es decir, ahora mismo, pero dada, creo, la importancia de los temas que se están tratando, vamos a estirar un poco más y vamos a ocupar parte del espacio que era de descanso. Entonces voy a pedir solo a los ponentes que respondan muy brevemente, 3 minutos cada uno, de lo que vean más importante que se ha dicho aquí, y voy a pedir al resto de las personas que tienen todavía cosas que contar o que quieren seguir hablando de esto, que en los pasillos, en los descansos, busquen a los ponentes para continuar estas conversaciones que, estoy de acuerdo, son muy importantes. Entonces, vamos a empezar por aquí con Rosa y, por favor, lo más sintético y breve posible. Sí, voy a contestar solamente la pregunta que fue dirigida hacia mí, ¿no? Que tenía que ver con la normativa, el patrimonio, qué se hace, cómo se aplica, ¿no? Yo creo que la normativa en Perú es un poco diferente hacia acá, ¿no? Yo me asustaría, la verdad, si es que esta normativa de patrimonio del ritual de ayahuasca implicaría una amplia difusión, ¿qué más será? Una amplia difusión y un incentivo para que se duplique, para que se promocione, ¿no? Porque la verdad es que precisamente eso es lo que nosotros tenemos miedo, ¿no? Porque el ritual de ayahuasca es una cosa curativa, importante, una forma de reproducción cultural cuya pericia la tienen los pueblos indígenas tradicionales en el Perú en la forma en que ellos la realizan. Y lo que estamos viendo precisamente, y para eso salió esta iniciativa, es que ahorita se están mezclando plantas, ¿no? En una misma sesión de ayahuasca aplican otras cosas, ¿no? A veces cambó, que no es de nuestra región, a veces hay uso simultáneo de peyote, hay una especie de exploración de la ayahuasca como si fuera una droga más, y justamente a esto va esta petición de reconocimiento como patrimonio del uso ritual tal y como se hace en las comunidades nativas, en las comunidades indígenas. No se trata de hacer una ayahuasca rave como alguna vez se ha hecho, o una fiesta de la ayahuasca con distribución de ayahuasca a todo el mundo. Se trata precisamente de la preservación del uso ritual ancestral en sesión guiada, dirigida por un maestro, no es un autoservicio, no es alguien que viene y que porque se le ocurre compra su botella de ayahuasca y toma solo. Es cómo se utiliza en nuestra región y es siempre bajo la guía de un curandero, de un maestro vegetalista ayahuasquero preparado con experiencia, en una forma ritual que implica protección. El ritual es sumamente importante, no voy a explayarme más, pero precisamente si se incide en el ritual es porque el ritual es la protección, es la puerta que se va a abrir para que la ayahuasca se pueda usar en forma segura, ¿no? Los sicaros. Entonces no es solamente un uso cualquiera, sino es en la forma tradicional, ancestral como se hace. Y cómo esto va a repercutir en un bienestar para las poblaciones que detentan este conocimiento. Bueno, la ayahuasca es ahorita prácticamente de uso universal, sin embargo la forma de protección va a venir en la forma de incentivo del Estado para el reconocimiento de los maestros curanderos, ¿no? De los agentes tradicionales de salud, ¿no? Que tengan acceso
a los sistemas de salud, si es que los quieren necesitar, que tengan incentivos para cuando son invitados a algún lugar y que el Estado de algún modo pueda apoyarlos, para evitar la venta indiscriminada de la ayahuasca y el uso, digamos, distorsionado de las sesiones. También probablemente, hasta ahora no hemos tenido accidentes tan graves, ¿no? Bueno, ha habido algunos casos en que han sido involucrados curanderos en algunos eventos que ha pasado en el país, ¿no? Pero de algún modo también el reconocimiento del uso de la ayahuasca, reconociendo su capacidad psicotrópica, implica que no puedan ser allanada una sesión porque la gente está en estado modificado de conciencia, porque obviamente eso está implícito en el reconocimiento cultural, ¿no? Si se reconoce un uso que la ayahuasca modifique el estado de conciencia, obviamente a nadie puede ir preso porque le modificó el estado de conciencia a alguien por usar ayahuasca. Entonces yo creo que son de repente formas de protección hasta ahora sutiles, porque no hay una normativa clara y porque en nuestro país a veces hay más leyes y no todas se cumplen, la mayor parte no se cumplen, pero al menos en el papel hay un estatus de protección que en el momento en que pudiera haber un accidente, un abuso de la policía, ¿no? Se puede utilizar esto como, mira, esto es un patrimonio cultural, se dice ahí claramente que hay estado modificado de conciencia y que si el ritual se está haciendo en la forma en que se ha descrito, y no es una cosa cerrada, se ha descrito todas las formas de uso, ayahuasca de día, de noche, cocinada, cruda, con luz, sin luz, o sea, todas las formas que se utilizan ancestralmente están consignadas en el documento. Entonces nadie puede decir que esta forma no es la que se está usando en este momento, y al mismo tiempo se ve que es una medicina viva. El hecho de ser viva quiere decir que puede ir incorporando en el camino elementos nuevos, ¿no? Que pueden ir introduciendo pequeñas variaciones, pero que el espíritu de fondo es el mismo. Entonces yo creo que es una norma que, si bien está dada como está bien libre dentro de eso, ¿no? No sé si eso responde. Bom, foram várias, né? Vamos lá ver se eu consigo vencer dentro do tempo aqui. Bom, a primeira pergunta feita por Alena é quais seriam as implicações da patrimonialização, né? Eu entendi bem, é isso? As implicações da patrimonialização. Bom, de uma perspectiva geral, as implicações elas dependem muito, no caso da política de patrimônio material no Brasil, daquilo que é definido no plano de salvaguarda, né? Então, as ações de apoio, de fomento, de condições de viabilidade daquela expressão cultural, daquele bem cultural que é registrado, que vão determinar essas implicações. Agora, existem outras que são, às vezes, ou pouco imaginadas, ou com consequências pouco medidas, né, ou inimaginadas, como é essa do exemplo que o Edward citou aqui com relação às baianas de acarajé, né? Então, e aí nota-se claramente que há uma pequena confusão entre os instrumentos aí de patrimonialização, entre o tombamento, quer dizer, uma coisa, o tombamento aplicado ao patrimônio material, é uma coisa que é imutável. Na lei brasileira, diz que o tombamento de um bem implica que o bem ele não pode ser alterado, ele não pode ser modificado, ele não pode ser demolido, né? Isso não se aplica a nenhum bem cultural registrado, porque tem uma outra, são bens de outra natureza, né? São bens dinâmicos. Mas há uma pequena confusão, quer dizer, se há o reconhecimento do ofício da baiana de acarajé, que é isso, né? Entende-se que o acarajé está tombado, não se pode modificar a forma de fazer o acarajé ou a indumentária da baiana, e não é esse o entendimento e não é isso que se aplica à política. Com relação, mas a verdade é que ainda, como a política é recente, falta ainda um estudo mais aprofundado sobre as implicações do próprio processo de patrimonialização acerca dos bens culturais que são registrados no Brasil, né? No caso da ayahuasca, como a gente ainda está em processo, bom, aí é que é necessário que esse estudo seja feito a posteriori mesmo, né? Bom, Juarez perguntou qual que é o problema da demora, né? Se o pedido foi excludente, o que fazer daqui para frente, né? E se não seria o caso de repensar a estratégia.
Bom, o problema da demora, eu acho que notadamente é a complexidade que se tem num processo como esse. Você tem um universo de detentores muito grandes, que tem divergências entre si, né? E não foi à toa que a minha última palavra foi consenso, né? Acho que a conferência está servindo para demonstrar todas essas divergências, todos os dissensos que existem entre os grupos que solicitaram inicialmente, né? Entre os detentores, enfim, que fazem parte desses grupos com os outros grupos de detentores, enfim. Não é um processo simples, não é um processo fácil. Além disso, tem todas as questões, como vocês viram, o processo de patrimonialização no Brasil, ele é um processo, vamos dizer assim, burocraticamente, do ponto de vista burocrático, pesado, né? E levar em consideração todas essas questões da complexidade aí, junto com a burocracia, não é fácil, né? Existe a necessidade de disponibilidade de recurso orçamentário e financeiro para fazer todas as ações possíveis que vão aparecendo ao longo do caminho. Enfim, existe uma série de variáveis aí, né, que quem tem participado ativamente das discussões acerca do processo de patrimonialização conhecem, né? O que fazer daqui para frente? Bom, aquela pauta de encaminhamentos ali é aquilo que o IPHAN entende que tem que ser feito, né? Pode ser que, enfim, sejam feitas outras sugestões, mas a nossa intenção é fazer uma apresentação pública do levantamento preliminar que foi feito, após isso a gente fazer o esclarecimento junto aos povos indígenas, né, para dizer o que é política de patrimônio, o que é patrimônio imaterial, que conversa é essa de registro, no que isso implica. Eu falei ali que existe uma confusão entre registro enquanto instrumento de patrimonialização e registro enquanto documentação, mas existe uma outra confusão maior ainda, que é do entendimento de registro enquanto um instrumento que estabelece quem é o proprietário de quê, quer dizer, entre registro e patente, que são dois instrumentos diferentes, assim, né? Então, isso é necessário esclarecer aos povos indígenas para que a gente tire, vamos dizer assim, do vocabulário desse processo de patrimonialização, tanto no âmbito dos povos indígenas, quanto no âmbito dos demais detentores, o termo dono, né? Porque não é a isso que se aplica a política de patrimônio imaterial, né? Certo. Bom, o professor João Tadeu perguntou como é que a gente poderia fazer com a diversidade de referências que existe, né? Aquela sugestão foi uma sugestão pensando exatamente no no grande número de bens culturais que existem, que a gente sabe que existem nesse sistema cultural relacionado ao uso da ayahuasca, né? Confesso que dificilmente nós teremos muitos bens registrados, né? Apesar da diversidade muito grande de detentores, de grupos, de diferenças, né, de uso religioso, de uso ritual não religioso, como é o caso dos indígenas, né? E a sugestão do feitio é uma sugestão, coloco aqui, como, enfim, você mesmo frisou, é uma perspectiva pessoal apenas e pouquíssimo desenvolvida, tenho apenas algumas ideias sobre isso, nasceu da necessidade de pensar um consenso aí sobre essa questão, né? Mas, invariavelmente, outros bens podem ser incluídos também, desde que haja esse consenso, né? Como eu disse, a premissa básica da política de patrimônio imaterial é a participação social e a decisão sobre que bem vai ser registrado vai se dar, né, no âmbito da articulação e do consenso entre os vários detentores que temos aí, né? Bom, alguém perguntou, eu não lembro o nome dele, eu acho que ele não falou o nome, sobre como a busca, né, pode ser melhor mensurada nesse processo. É uma questão super complexa, porque isso é muito de foro íntimo, né? Então, e tem muito a ver com uma prática religiosa pessoal, e aí uma política de patrimônio, como é a política de patrimônio no Brasil, não tem realmente como mensurar essas questões das buscas pessoais, a não ser que elas estejam manifestas em ritos, a não ser que elas estejam manifestas em expressões específicas que você possa descrever, né, que você possa
historiar, e aí, a partir de então, você atribuir algum valor, né? Mas somente nessa condição. Com relação ao que colocou o Marcos Vinícius, com relação ao termo circunscrito, eu quero dizer que não há, o Marcos sabe disso, não há nenhum juízo de valor sobre isso na minha fala, né? Mas eu usei esse termo porque o que está posto no pedido inicial é o uso ritual da ayahuasca na linha dos 3 mestres. E bem recentemente, eu acho que em junho do ano passado, esses mesmos 3 solicitantes, junto com o Estado do Acre e a Prefeitura de Rio Branco, enviaram uma nova carta à presidência do IFAM, referendando que o seu pedido estaria relacionado às obras desses mestres. Por isso que eu usei o termo circunscrito, né? Mas não há um juízo de valor sobre isso. Bom, eu estou à disposição para a gente conversar nos corredores. É sempre bom vir depois dele, que ele já esclarece a maior parte das questões. Eu só vou pegar algumas coisinhas, algumas perguntas não deu para ouvir direito. Mas, então, pelo que eu entendi, assim, essa questão de financiamento foi levantado, não é? E se não há financiamento? Bom, estando no Brasil de hoje, as perspectivas de financiamento, de grandes apoios financeiros já estão bastante distantes, parece. Mas, bom, a gente pode pensar como é que faria sem isso. Mas, assim, é muito importante a questão da proteção. Mas, neste caso, a questão da legitimação. Não é? É um pouco como a Rosa falou, não é? A gente sabe as leis, metade das leis não são cumpridas, né? Mas tendo isso pelo menos registrado, quando há um caso de algum tipo de abuso, você pode usar isso como um argumento, é um argumento válido, etc. Não é? Então, é importante, de toda forma, ter esse registro nesse momento em que essa nossa bebida sagrada é constantemente colocada em risco. E essa questão de repensar a estratégia, não é? Seria a questão de... Eu acho que sim, né? Eu acho que... Repensar, não estou dizendo descartar, né? Surgiram ontem na discussão de patrimonialização, até alguém sugeriu, você tem um outro negócio que podia... Eu nem entendi direito, mas parece que até haveria um outro tipo de pedido que a gente podia fazer. Mas a minha proposta é que a gente deve adotar uma postura antiproibicionista. Não pode querer proibir o uso de substâncias de nenhum tipo, que proibir não resolve, não é liberar geral, mas assim, é regulamentar. Mas a gente eu acho que é o que a gente mais pode fazer para proteger a ayahuasca, para proteger a nossa segurança em geral, na rua, para não ser atacado nessa guerra entre traficantes, etc, etc. Sabe, nós estamos vivendo... eu não tenho lido o jornal esses últimos dias, mas assim, parece que agora Rio Branco está meio uma zona conflagrada, pelo algumas coisas que eu ouvi falar, não é assim? E Salvador também, né? São Paulo também, né? A gente está vivendo, assim, o tempo todo, grandes questões de segurança e isso também usado como uma forma de controlar setores da população, que pode até ser os setores indígenas uma hora dessas. E, então, os jovens, né? Então, a minha proposta é que a gente adote uma postura antiproibicionista como uma forma de proteger a ayahuasca, entre outros bens materiais e imateriais nossos. E a questão de se flores foi ou não foi proibida, né? Bom, eu vindo de fora, né? Assim, às vezes que eu chego, vejo essa discussão aqui em Rio Branco, eu entendo, não é, que as pessoas, sabe, a experiência do daime, a experiência com o vegetal, quando feita, tomada a sério, é uma coisa que mexe com a gente. O fundo,
aquilo que a gente acredita. Você sabe, se você vê assim a verdade, de certa forma, né? Então você vai ficar muito certo das suas ideias. E daí você fala, às vezes assim, você nem se dá conta de o quanto você está sendo assim forte mesmo, né? E a gente sente isso, sabe, uma carga emocional muito grande quando há essas discussões. Então, é isso que eu estou falando, existe essa carga aí que a gente sente, né? E que eu acho que a gente tem que lidar um pouco com isso e ser mais inclusivo. Mas é isso, muito obrigado. Bom, eu acho que a minha foi um pouco deslocado, tratou de outro caso, mas eu só queria mencionar, minha experiência aqui no Brasil está com saúde indígena. E saúde indígena tem como um princípio o que eles chamam articulação ou incorporação das práticas tradicionais de medicina. E essa, de fato, cruza um pouco mais, talvez, com as discussões da Rosa e até experiências que ela passa, mas eu acho que cruza um pouco para refletir nessa questão do poder do Estado com as comunidades, porque, de fato, dentro do sistema de saúde indígena, que tem ou teve uma baita de financiamento até agora, o Estado determina o que é tradicional, o que é eficaz. E determina em cima de critérios científicos. Eu acho, no sentido pensando, além de patrimônio, mas quando vamos pensar na questão dos rituais de cura e o que é eficaz, o que não é eficaz, a hegemonia do Estado, a hegemonia da medicina oficial, de fato, é uma coisa que está o tempo inteiro contra a questão de como vamos apoiar as comunidades. Só isso.